Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos no terceiro dia que vamos falar de Israel e a igreja. Então, tivemos Israel a igreja 1, Israel a igreja 2, Israel a igreja 3. E o que a gente vai falar nesse 3? Eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito importante. A existência de Israel implica na existência de Deus. Como assim? Que arrogância é essa? Não, é análise histórica e análise da Bíblia. Porque a própria sobrevivência do povo judeu ao longo de 3.000 anos, desde o reinado de Davi, e mais ainda, os eventos históricos, as conquistas, os impérios e tantas tentativas de aniquilação, eu considero isso uma evidência da providência divina. Você vai falar, essa daí hoje está maluca. Não, não estou. Aliás, malucos estão aquelas pessoas que não conseguem mais, vamos dizer, dissimular o antissemitismo. Pessoas estão assim, loucas. Olha, sabe aquela Candace Owen e o Tucker Carlson? Eles estão fazendo afirmações, gente, que nem da Idade das Trevas, nem lá se fazia. Gente, libelo de sangue, a coisa mais, assim, vamos dizer, mais antiquada, demodê, eles estão ressuscitando. Então, assim, eu quero ser uma voz, sim, a favor de Israel. No meio de tantas vozes que elas têm sensibilidade apenas para aqueles que estão lutando com Israel, né? Israel pode morrer o tanto que for, as mulheres podem sofrer como sofreram no ataque de 7 de outubro. As iranianas, gente, uma coisa absurda que aconteceu no início do ano. E assim, pouquíssimas vozes se levantaram a favor das iranianas, que há 47 anos são massacradas. Então, assim, não tem lógica. É um viés tão assustador que eu tomei essa decisão. Eu vou falar o que eu acho, o que eu penso, independente de ser, tipo assim, tem que pôr panos quentes, a gente tem que ser neutra. Para mim não existe neutralidade. Olha, eu já falei em outras oportunidades, eu venho das exatas, sou engenheira eletricista, atuei 40 anos, voltei a estudar na UFMG, me envolvi com projeto de inovação e assim, tem até um livro chamado Laboratório. Então as pessoas gostam de falar de ciência como se a ciência fosse neutra. Não é. Não existe nada neutro. Cada um tem sua posição, cada um tem seu alvo, seu objetivo. Então, eu gostaria aqui de apresentar 10 situações históricas onde o povo judeu esteve sob ameaça de destruição, mas sobreviveu e deu continuidade à sua existência, chegando até ao moderno Estado de Israel em 1948. E depois ainda vou caminhar mais um pouco no período recente, especialmente após 2023. Cada ataque frustrado, cada cidade salva, cada sistema de defesa eficaz reforçam a ideia de que Israel permanece porque há um propósito divino sustentando sua existência. Algo que transcende as explicações apenas políticas e militares. Gente, mais de 800 mísseis saíram do Irã contra Israel.
90% de eficácia do sistema de defesa. E agora, desde o dia 11 de março, o Hezbollah, que está pertinho, 10, 15, 20 quilômetros, né, que se armou, que se empoderou no Líbano, lança ataques contínuos sobre Jerusalém. Sexta-feira, nós tivemos 3 ondas de ataques em menos de uma hora. Olha, as residências, as novas, têm o quarto seguro dentro de casa, mas as residências mais antigas não tem, você tem que correr para a rua. Seja no trabalho, no serviço, dormindo, acordada, comendo, tomando banho. Vocês já imaginaram o que é um país viver desde 2023 em estado de guerra? Será que vamos, assim, tentar fazer um exercício de se colocar no lugar de uma nação de 10 milhões de pessoas, menos do que São Paulo, na região, São Paulo todo, pensa, e o mundo inteiro contra. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente refletir. Eu gostaria de, então, continuar aqui e fazer. Então, vou começar no século 13 a.C. É o Egito Antigo e o Êxodo, né? O faraó havia ordenado o extermínio das crianças hebreias e a escravidão do povo. Está em Êxodo 1. Humanamente, Israel deveria desaparecer ali, mas Deus libertou-os por meio de Moisés e os judeus se tornaram uma nação organizada no deserto. Porque, na verdade, nesse tempo, ainda a gente não podia falar de uma nação, né? 70 pessoas foram, né, para o Egito e ficaram 430 anos. Então, até voltar para Israel, é que eles se tornaram uma nação. Mas o alvo, o objetivo do faraó era destruir a nação que viria a acontecer. Porque eu creio que essas ações são geradas lá no chifrudo, sabe? Bom, vamos caminhar aí um tantão. Vamos chegar em 586 a.C. O que aconteceu? O império maior que dominava a região naquela época era o Império Babilônico. E o que aconteceu? Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo. E o que ele fez? Ele levou os judeus para a Babilônia, né? Então, quando o povo sai da sua terra, deixa de falar a sua língua, muitos desaparecem. Mas e aí, o que aconteceu com os judeus? 70 anos depois, eles retornaram e reconstruíram o templo. Aí vamos, o terceiro evento. A gente caminhou aí mais ou menos uns 70 anos, pouco antes. O decreto de Amã, porque aí o Império Medo-Persa se levanta, derrotando os babilônicos. Então, nós estamos no tempo da rainha Esther, mais ou menos no 5º século antes de Cristo. Então, Amã planejou o genocídio dos judeus. Ele ficou com tanta raiva do Mardoqueu que ele não ficou feliz só de matar o Mardoqueu. Ele fez o rei fazer um decreto onde todo o povo nas 127 províncias fossem aniquilados. A Esther interviu e aí foi dado o direito de defesa aos judeus e eles então sobreviveram. E até o dia de hoje se celebra o Purim, a lembrança da perseguição religiosa. Vamos caminhar mais um tiquinho, mais uns 3 séculos. Vamos para o século II a.C., a perseguição seleucida.
O rei Antíoco IV, ele tentou eliminar o judaísmo de todas as formas. Ele proibiu a Torá, ele profanou o templo. E aí até os macabeus, né, eles se revoltaram e conseguiram um período aí de, vamos dizer, que eles conseguiram manter o judaísmo. Então, aqui, nessa perseguição, tem origem a festa de Hanukkah. É o que? O óleo que tinha para santificar o templo que havia sido profanado ia durar um dia só. Mas aí o óleo durou 8 dias. Então, se celebra até hoje, né? Bom, vamos agora para o ano 70 depois de Cristo. Já o Império Romano, né? A gente já passou pelo o Império Grego e já estamos aqui depois de Jesus, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano. Antes de destruir, o Império Romano tomou todas as medidas para que os judeus fossem esquecidos da face da terra. Trocou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Trocou o nome da região, pôs o nome de Palestina. É a primeira vez que se ouve falar de Palestina. Mas Palestina não era um estado, era toda a região e especialmente Israel lá dentro, né? Então Roma arrasou o templo, arrasou a cidade, espalhou os judeus pelo mundo inteiro. E como eu já falei também na destruição do templo pelos babilônios, normalmente as pessoas sem terra desaparecem. Mas o povo judeu manteve sua fé, suas tradições, sua identidade, mesmo da diáspora, por quase 2000 anos. Diáspora é esse espalhamento do povo. Bom, vamos caminhar aí mais 10 séculos, vamos chegar no século XI até o século XIII. O que acontecia aí? Eram os cruzados. Mas era para libertar Jerusalém, tudo bem. Vamos ver fatos em relação, não vou estender a análise muito, mas para o povo judeu, as comunidades judaicas da Europa foram massacradas. Do caminho da Inglaterra, dos outros países que se juntaram nesse movimento até chegar em Jerusalém, foram massacradas. E aí, o que acontece? Ainda assim, florescem comunidades na Espanha, na França, na Alemanha, no Oriente Médio, mantendo viva a herança judaica. Então, logo a seguir, em 1492, o que acontece? O rei da Espanha queria casar com a rainha de Portugal. E o que eles decretam em 1492? A expulsão de todos os judeus da Península Ibérica. Ou convertia ou ia para o exílio. Então, é nessa época que surge a Inquisição e durou 300 anos. Então, um período também feito para destruir os judeus. Mas as comunidades judaicas sefarditas se reorganizaram no norte da África, no Império Otomano, Holanda e outros lugares. Aí a gente já vai chegar em 1800, século XIX, século XX, os pogroms da Europa Oriental. A Rússia e outros países, massacres sistemáticos devastaram comunidades judaicas. Ainda assim, o sionismo ganhou força e parte dos judeus emigrou para a terra de Israel, lançando bases para o futuro Estado. 9º evento, esse daí até me arrepio de falar. É o Holocausto Nazista de 1939 a 1945. Hitler planejou extermínio total, a solução final. Não era para nada, era para destruir. Por quê? Porque eram judeus. Não foi guerra, eles não lutaram assim para morrer nos campos de gás, as câmaras de gás, os campos de extermínio. É claro que houveram resistência em vários lugares, houveram revoltas, houveram ações. Hoje, esses fatos são mais claros.
mas 6 milhões de judeus foram mortos, simplesmente porque eram judeus, homens, mulheres e crianças. Olha, o Museu do Holocausto é imperdível de visitar em Jerusalém. Existe uma sala lá que fala dos 1,5 milhão de crianças mortas. Olha, é impossível não se emocionar. Então isso terminou em 45. Puxa, 2/3 da Europa, dos judeus da Europa, haviam sido dizimados. Haverá esperança para nós? Ezequiel clama, pode, né, haver. E aí, em 1948, foi proclamado o Estado de Israel. Então é o cumprimento de uma profecia. E muitos esquecem que a terra foi dividida entre 2 grupos. Um não aceitou, Israel aceitou aquele pedacinho no dia seguinte. Olha, esse decreto foi dia 14 de maio de 1948. No dia 15, as nações em volta já declararam a guerra contra Israel. É chamada Guerra de Independência em 1948. Não tinha exército, não tinha nada, assim, é algo que vem de dentro, é a luta pela sobrevivência. Então, assim, 48, a Guerra de Independência, 67, a Guerra dos 6 Dias, né? Então, Israel percebeu a movimentação do Egito, a movimentação de todos os inimigos, e ele fez um ataque aéreo que dizimou as naves, né, as aeronaves no Egito. E em 6 dias Israel venceu contra toda e qualquer possibilidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu estou focando 10, mas a gente poderia falar muito sobre cada uma dessas investidas dos inimigos de Israel contra Israel. 1973, a guerra do Yom Kippur, que é o dia mais santo, mais sagrado para os judeus. Então, assim, só aqui foram 10 tentativas de extermínio. E em todas essas 10 situações, contra todas as possibilidades militares, Israel sobreviveu e até se fortaleceu, mantendo sua soberania e expandindo sua influência tecnológica e econômica. A sobrevivência e continuidade de Israel, tanto como povo como Estado moderno, apesar de perseguições, exílios e tentativas de genocídio, eu vejo como sinal da mão de Deus na história. Deus é o Senhor da história. É o cumprimento de profecias bíblicas, diz que Israel jamais seria totalmente destruído. Está lá em Jeremias 31, 35 a 37, eu explorei isso há 2 semanas atrás, versículo por versículo. Vocês podem voltar e ver o vídeo novamente. Então, assim, são coisas que a gente não pode fechar os olhos, né? Então, em 73 foi a guerra do Yom Kippur, uma guerra com muitas perdas, custou até o mandato da primeira-ministra, primeira mulher, né, a Golda Meir. E aí, 6 anos depois, nós temos a Revolução Islâmica, o Irã, né? Ele se torna, então, os protagonistas da tentativa de destruição de Israel. Então, a existência de Israel, apesar dessas ameaças existenciais, isso é um testemunho que há algo de sobrenatural atrás disso. Não tem lógica, você tem que se render. Os antissemitas têm que se render, porque de tudo que eles tentam fazer, de todas as acusações que eles levantam contra Israel, tipo assim, tem até uma fala que a gente fala: se não tem judeus envolvidos, não tem notícia nova. No Jews, no news. Porque é incrível, o Irã passou pelo que passou, agora do dia 28 de dezembro até agora, com uma repressão brutal. Gente, as estatísticas mais conservadoras falam de 42 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, mortos a sangue frio.
pelo IRGC e pela Basij, que é uma outra força militar paralela. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, vamos, ponha-se no lugar, ponha-se no lugar. Então, né, eu parei um pouquinho para falar na Guerra de 73, porque foi uma guerra surpresa no dia que estava todo mundo jejuando. Essa foi liderada pelo Egito e Síria, mas com muita perda, mas Israel sobreviveu. E o Egito fez paz em 79, mas outros inimigos se reorganizaram. E aí nós estamos falando especialmente do Irã. Então o Ayatollah Khomeini, que é diferente desse que é Khamenei, ele estabeleceu um regime teocrático que colocou como prioridade a destruição de Israel. Olha, não vamos cuidar do nosso povo aqui. Não, o primeiro objetivo é todas as divisas, todos os recursos do país direcionado para destruir Israel. Então, o Irã passou a financiar, treinar, armar milícia em diferentes países com o objetivo de atacar Israel indiretamente. Eu já falei também. Não foi nossa palavra, não. Foi uma live que eu fiz no dia 14. Vocês podem procurar aí, que é o conflito no Oriente Médio. Então, é um círculo de fogo que o Irã planejou, armando e colocando seus proxies, pessoas que agem em nome do Irã, só que estão perto para sufocar Israel. Então, você tem o Hezbollah no Líbano. O Líbano não conseguiu, até o dia de hoje, a conseguir, vamos dizer, ter domínio sobre o Hezbollah, que é um grupo terrorista e que também oprime a população. E teve uma guerra em 2006, Guerra do Líbano. Então, os grupos financiados, ao norte está o Hezbollah, sul está o Hamas, tem a Jihad Islâmica, na Judéia e Samaria também, e todos esses grupos atacando Israel. Por que que ele ainda existe? É uma coisa assim, muito, muito doida, sabe? Aí eu tô caminhando, né, da guerra do Yom Kippur de 73, que foi uma guerra muito séria, até 2023. Então teve a segunda intifada do ano de 2000 a 2005, que é onda de terrorismo, apoiada também pelas forças do Irã. E então eram assim atentados constantes. Eu me lembro que nesses 2000 eu estava em Israel, 2005 eu fui com minhas filhas e era uma coisa assim muito triste de ver as notícias. Graças a Deus eu não passei por nenhuma situação assim de risco, né? Bom, chegamos à guerra do Líbano de 2006. Então o Hezbollah, que o Irã armou, disparou mais de 4.000 foguetes. Imagina, 4.000, gente. Mas também não conseguiu destruir Israel. Aí o Hamas vai se fortalecendo também a partir de 2007 e diversas operações foram travadas até 2021. Era uma ameaça constante, até que, quer dizer, antes de chegar em 2023, vamos passar pelo programa nuclear iraniano que começou em 2000. Então, assim, é uma ameaça existencial. Por que que é existencial? Porque é contra. Não é assim, eu discordo de Israel. Não, Israel não deve existir. Vamos varrer do mapa. Em Teherã, tinha um calendário gigante falando que dia, né, que Israel ia ser destruído. Então, os proxies, que são aquelas organizações terroristas armadas pelo Irã que formaram um círculo de fogo contra Israel, são chamados eixo dos proxies.
E também eu falei do Hezbollah ao norte, do Hamas ao sul, mas tem os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque, na Síria. Então, assim, é uma ameaça constante. E agora eu vou ter que passar pelo outubro de 2023. Olha, dia da Simchat Torá, é a alegria da Torá. Assim, as pessoas estavam, né, era dia de celebração. Milhares de foguetes, cerca de 4.300 foram disparados de Gaza. E as incursões terrestres de parapente, também usou o mar, as caminhonetes, tratores e tudo. E foi uma coisa absurda, que assim, até hoje, muitos não entendem como é que Israel permitiu e não viu. Certamente há muito erro aí no governo, mas o que a gente tem visto é que, vamos dizer, várias pessoas admitiram a sua responsabilidade e outros mudaram de posição. Então, eu falei que nesse 7 de outubro foram 4.300 foguetes, mas se somar todos, até o cessar-fogo de outubro de 2025, foram 8.500 foguetes e morteiros lançados. E a taxa de eficiência, olha, são várias camadas de proteção para mísseis de curto alcance, de médio, de longe. Então imagina você lidar com um sistema super complexo e ainda assim 90% dos mísseis foram interceptados. Então, tanto o Hezbollah quanto o Iêmen continuaram a bombardear Israel. E aí, isso 2023. Em 2024, a gente que tem 2 eventos inusitados que nunca tinha acontecido antes. No dia 13 de abril e depois no dia 1º de outubro, o Irã lançou diretamente sobre Israel, Jerusalém, Tel Aviv, todas as áreas populosas, mísseis. E aí, isso, né, causou um estrago terrível. Um deles, acho que em Oda Sharon, foi mais de 100 casas danificadas. E aí Israel está acompanhando o desenvolvimento lá no Irã. Lógico, se você tem um inimigo, você tem que estar de olho nele, né? E aí, em junho de 2025, lançou um ataque preventivo, porque todos os sinais que apontavam para a construção da bomba atômica. Imagina um povo desse com bomba atômica, gente. Não povo, desculpem-me, um governo, porque o povo é bravo, o povo ele tem história de unidade com Israel. Foi o rei Ciro que permitiu que eles voltassem, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Então há uma história de muita unidade com o povo iraniano. Eu estou falando do governo, desse governo terrorista, islamista, que o alvo é destruir Israel e massacrar as mulheres e massacrar todos aqueles que são contra eles. Então, aí teve essa guerra de junho de 25, chamada Guerra dos 12 Dias, que as naves israelenses estavam assim, chegando em Teherã, e o Trump falou, não, para. Aí parou. E aí a coisa, né, ficou meio no ar, se tinham destruído todas as instalações nucleares, né, em Fordow, em Isfahan, e outro nome eu esqueci, e as principais, né? Então, assim, como eu já falei em outra oportunidade, o Irã é muito grande, são 90 milhões de pessoas. O país é muito acidentado geograficamente, então eles constroem as usinas a mais de 100 metros de profundidade. Então, assim, os B-2 Spirit que jogaram aquele tanto de bomba em Fordow, Isfahan, parece que não foi suficiente, que eles tinham removido quantidade de urânio.
Então, também estávamos assim, há dias da reconstrução, porque de junho de 25 até agora, 28 de fevereiro, todas as forças do Irã continuaram a focar na destruição de Israel e gerar a bomba atômica. Então, tivemos a guerra, começou, né, esse ataque coordenado de Israel e os Estados Unidos. Israel deu o nome de Leão Rugindo e os Estados Unidos deu de Epic Fury. Então, isso nós estamos vivendo, está nos nossos dias. E a gente vê uma mídia, assim, que devia ter vergonha, né? Quer dizer, Tel Aviv e Jerusalém, por eles já tinha sido destruído, o primeiro-ministro já morreu. Se você prestar atenção, Israel e os Estados Unidos estão perdendo a guerra. É o que eles querem, mas não vai acontecer. Porque Deus continua ao lado do seu povo, porque a aliança é eterna. E é uma grande diferença. Os alvos americanos e israelenses são alvos militares, são instalações. E os alvos do Irã quanto mais populosa a cidade, melhor é, porque quanto mais pessoas morrerem, mais problema tem. E na quinta-feira foi a primeira vez que uma usina de energia foi atingida em Haifa, com mais de 800 mísseis lançados desde o dia 28 de fevereiro deste ano. E o Hezbollah, como eu já disse lá no começo, em 11 de março, resolveu lançar os mísseis em apoio ao Irã. Só que é pertinho, 20 pessoas. Então, o norte do país está sofrendo assim demais, porque muitas rajadas de mísseis. Mas, glória a Deus, porque há uma defesa eficiente. Não é 100%, por isso que alguns passam. E quando atingem o solo, eles têm usado, o Irã, mísseis de fragmentação. Quer dizer que quando chega perto do alvo, ele se divide em centenas de outros alvos e alcança uma área enorme, dando um prejuízo tremendo. Então, assim, há muitos feridos, muitos, ao correr para os abrigos, né? Até um casal de 70 anos morrer na porta de um abrigo. E uma guerra dessas proporções, tudo poderia ser muito pior. Pela quantidade de mísseis lançados, de drones, era para ter, assim, uma destruição gigantesca e uma mortandade absurda. E, infelizmente, 20 pessoas já perderam a vida. Mas, comparado com o poder do ataque, é uma vitória. E, assim, muitos relatos de milagres e milagres. Como que esses sistemas têm efetivamente interceptado os mísseis? Bom, trouxe o panorama até agora, mas isso, só a história sem a Bíblia não faz sentido. Por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor, vive, reina e voltará. Então eles querem destruir Israel para Jesus não ter para onde voltar. Mas isso não vai acontecer. Então, fazendo assim um fechamento, né? A sequência desses eventos, gente, é uma evidência da continuada proteção divina de Deus sobre Israel. Esse sistema eficaz, sofisticado, tem funcionado. E há relatos de anjos de intervenção, assim como tem no Antigo Testamento, coisas assim, sobrenaturais, né? E há muita falha nas ofensivas dos inimigos. Então, Israel agora está lutando na fronte norte com o Irã. E Israel, em vez de sucumbir, está aí, né, firme e forte. Está atraindo a confiança do mundo árabe. Provavelmente a Arábia Saudita,
vários países, né, é chamado países do Golfo, Kuwait, Bahrein, Catar, todos aqueles que inclusive eram amigos do Irã e o Irã atacou, nem dá para entender, né? Mas eu tenho que ler aqui 3 versículos bíblicos. É o Salmo 121, 4. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, Deus é um protetor constante de Israel. Amós 9,8 está escrito: não destruirás totalmente a casa de Jacó. Sim, foram várias destruições, Jerusalém já foi destruída muitas vezes, o povo já foi cativo, né? Todos aqueles eventos terríveis, os 10 que eu lancei, foi muita dor, muita perda para Israel. Mas a palavra diz: não destruirá totalmente a casa de Jacó. E Jeremias 31, Deus afirma que nem os céus nem a terra anularão a descendência de Israel. A aliança é perpétua. Então, eu já vou orar. E olha, aqueles que não perceberam, que querem colocar ideologia na frente, pare um pouquinho para pensar. Esta é uma guerra entre o eixo do mal, Irã, Coreia do Norte, China, Rússia, contra os países que valorizam a herança judaico-cristã, que é o fundamento das nossas democracias. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque me criaste, me deste vida e me amaste primeiro, assim como a cada um de vocês que estão me ouvindo. Eu te agradeço porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação do século. Eu te agradeço porque foi por sua vontade que o Senhor criou e mantém Israel, pois é o povo de Deus, porque o Senhor falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a estratégia de Deus para o evangelho chegar em todas as nações e todos poderem ser salvos. Esse foi o plano de Deus, chamou um povo. Desse povo veio o judeu Jesus. E Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ele era judeu e vai voltar para Jerusalém. Jerusalém não será destruída. Então, em nome de Jesus, eu quero conclamar a cada um de vocês que está me ouvindo para orar, porque nós temos um papel, nós cristãos brasileiros, vamos orar pela paz de Jerusalém, vamos orar pela população israelense, vamos orar pela força de defesa de Israel, vamos orar pelas forças americanas, vamos orar pelos civis inocentes do Irã, vamos orar para que esse regime tirânico, terrorista islâmico caia no Irã e a população se torne livre. E vamos orar para que o Brasil se alinhe com Israel. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço e ministro bênção e paz para cada um de vocês. Muito obrigado vocês que me ouviram até agora. Deus abençoe.